consenso de Washington, salvo engano, que ele está extinguindo ali, não é isso? Acabou naquele momento o próprio acordo de Bretton Woods, que é um acordo que vinha do pós-guerra, né, do pós da Segunda Guerra, onde o dólar ele era a moeda de referência, né, os estados, os países, né, conceituaram ali e aceitariam o dólar como reserva de valor, como moeda dominante ali para as negociações internacionais. Por quê? Porque eu tendo o dólar, os Estados Unidos garantiam que ele ia ter o respectivo montante de dólar em ouro, ok? Uhum. E eu tendo dólar, eu posso ir lá nos Estados Unidos e requerer um ouro, né? E tem um caso épico, que é um navio que saiu da Inglaterra e chegou lá no porto, lá em New Jersey, enfim, perto de Nova York, e pediu o quê? Eu quero meu ouro. A Inglaterra mandou, tem um caso disso também, quem quiser né, depois, acho que no YouTube facilmente acha. A gente põe os links todos aqui também. Vai falando que a gente vai colocar, se botar embaixo no vídeo. Então isso tudo para dizer o seguinte, quer dizer, a partir daquele momento, daquele pronunciamento, ele acabou com a questão de lastro de qualquer moeda governamental. O que existe hoje é uma lei de curso forçado da moeda. Então, imposta pelos governos. Né? Porque o imposto acho que esse é o ponto. Quer dizer, você falava desse momento ali. Ali a América acaba a guerra, eles emprestam dinheiro para o Japão e para a Europa inteira para se reconstruir em dólar. Perfeito. Então, basicamente, o dólar passa a ser uma moeda dominante porque todo mundo devia dólar todo mundo. Para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Basicamente, aí cria lá FMI, esse papo todo também, depois vem desses desdobramentos. Só que hoje tem esse negócio, eu tenho que pagar imposto em real no Brasil, eu tenho que pagar imposto em dólar nos Estados Unidos e por aí vai. Exato. Essa, me parece, eu não conheço, eu tenho muito de longe, assim, eu acompanho pouquíssimo, mas me parece ser a última barreira mais importante da moeda, né? É a minha obrigação de pagar imposto na moeda corrente, além de não poder usar outra moeda em território nacional, né? Quer dizer, eu não posso comprar uma coxinha em dólar aqui embaixo, senão é crime de alguma forma, né? O fato é que a moeda é talvez o maior poder centralizado de um governo, né? É através da moeda que ele dita toda e qualquer política ali, né? Ele coloca mais ou menos dinheiro na economia, ele gera mais ou menos inflação, ele determina. Ele pilota a dívida, né? Ele pilota a dívida, né? Assim, acabou de sair, né? A dívida era para estar 100% do PIB no Brasil, está em 85%, porque a inflação veio mais alta e os caras, enfim, o governo conseguiu ganhar solvência com inflação, né? O governo brasileiro, por ter inflação alta, reduziu a dívida PIB, por exemplo, acho que só para ilustrar esse caso. É tudo uma questão de, até às vezes no bom sentido, tá? De manipulação, mas no final do dia é um mercado manipulado, você não está deixando ali a oferta e a demanda naturalmente, né? Então, a grande verdade é que essa questão de lastro em moeda governamental não existe, tá? E o que mais me encantou nesse negócio, quer dizer, o Bitcoin ele nasce exatamente como revolta a essa emissão desenfreada por parte de governos, né, de base monetária. Uhum. E a gente sabe, quem viveu aqui, principalmente quem viveu na década de 80, eu vivi isso, era criança, mas eu lembro perfeitamente, o quão nefasto é a inflação, né? A gente viveu governos ali no final da década de 80, o governo Sarney, enfim, que era impressão de dinheiro todo mês, né? Assim, as coisas aumentavam 40% ao mês. E isso é, sim, um reflexo de aumento de base monetária. E é um crime, porque é na veia a perda de compra da população. É o que está acontecendo eventualmente agora. Pô, foi 22% IGPM, né? Então, ou seja, é um reflexo, sim, de aumento de base monetária, de colocar liquidez, né, na economia, de tentar salvaguardar empresas ou instituições financeiras, como aconteceu lá em 2008. Então, quando veio a crise de 2008, o governo americano, né, nas 3 semanas ali que sucederam, o pessoal deve lembrar que a falência do banco Lehman Brothers, né, que aquele ali foi o ápice da crise de 2008, né? Que quebrou todo mundo. Exatamente. Naquele momento, depois que o banco Lehman Brothers decretou falência, ali criou um alerta vermelho na autoridade americana e falou assim, poxa, vai acontecer igual a 29, corrida aos bancos. Uhum. E para evitar isso, os Estados Unidos ele literalmente imprimiu 800 bilhões. Em 3 semanas, ele imprimiu 800 bilhões. Ele quase dobrou a base monetária dele, que estava nessa faixa de 900 bi, e ele imprimiu mais 800. Para quê? Para injetar a liquidez para que essas instituições financeiras não colapsassem, não falissem, né? Como se você, né, assim... Só que isso é uma peça de ficção. É uma peça de ficção. Não é riqueza sendo criada. Não é riqueza sendo criada, perfeito. Né? Não é riqueza sendo criada. E a partir dali, aí exatamente naquele momento nasce o Bitcoin, né? O projeto Bitcoin é lançado na internet, outros entusiastas, nerds e entusiastas desse tema, que são chamados cypherpunks, né? Que são aqueles revoltados digitais, aqueles revoltados digitais. E eles nascem, né? Eles começam a aderirem a esse projeto do Bitcoin. O Bitcoin ele começa a ser minerado,
O primeiro bloco é minerado em janeiro de 2009, né? Justamente num outro anúncio de aumento de base monetária dos Estados Unidos, né? Mas isso tudo para dizer o seguinte, hoje a base monetária dos Estados Unidos, o senhor Biden agora está emitindo outros quase 2 trilhões de dólares, já estamos na casa de 6 a 7 trilhões de dólares, né? A base monetária dos Estados Unidos. Então a gente saiu em 2008, que foi ontem, né? É uma base de 800 bi para 6, 7 tri. Quer dizer, isso é ficção. Então, tudo... Então, ou seja, é isso que o Elon Musk colocou naquele tweet. In retrospect, it was inevitable. Então, ou seja, se a gente olhar em retrospectiva, seria inevitável. Porque realmente o que os governos estão fazendo é uma experimentação econômica jamais vista na história. E somado a tudo isso, dívida governamental humanamente impagável. Humanamente impagável. Né? Assim, já passou dos 30... né, trilhões de dólares de dívida americana. Se a gente olha isso em relação ao que os Estados Unidos gera de arrecadação de imposto, e o déficit, porque, né, para superar a crise tem que ter déficit, gasta mais do que ele arrecada. Então, você vive hoje, a gente vive hoje realmente num mundo que, poxa, será que... Né, você tem essa segurança os toda nossos que você acha filhos, que você tem. Né, ou seja, as pessoas normais que têm aposentadoria, né, lastreadas em fundos de previdência, mundo afora, e são trilionários que estão, por sua vez, lastreadas em títulos de dívida governamental. Será que isso vai ser pago? Eu fico me perguntando. Então, por isso que o Bitcoin é, sem dúvida, uma alternativa a todo esse status quo. Quer dizer, ele já é, de fato, uma reserva de valor, na medida em que ele é escasso.